Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Draking. Eu sou o Drake, mas hoje eu não serei o Drake. E vocês vão entender o porquê. Bom, quem me acompanha mais de perto sabe que eu ganhei uma bolsa para fazer a faculdade de engenharia civil. E foi assim, um marco muito importante na minha vida. Agora eu trabalho e estudo, por isso até fico com menos tempo para jogos, para gravar vídeos, por isso vocês estão me vendo bem menos. Além de Neblus também não ser mais o jogo que me prende tanto, né? E eu quero justamente conversar com vocês e dizer como está sendo essa minha caminhada, como foi meu primeiro semestre, como eu cheguei até aqui. Então ele é um vídeo muito mais pessoal. Eu até fiquei muito pensativo se eu postaria esse vídeo aqui ou se eu criaria um canal só para falar sobre minha vida. E realmente eu ainda não decidi. Eu até peço a ajuda de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. Porque assim, eu quero gravar o que eu tô vivendo agora, minha vida. Eu quero compartilhar com vocês que são meus amigos. Então é capaz que eu jogue menos. Então eu faço vídeos de jogos com menos frequência. Então eu não sei o que eu faço por enquanto, tá? Então eu queria muito a ajuda de vocês. Deixe sugestões aqui nos comentários do que eu posso fazer. Eu crio um canal só para falar sobre vida, vlogs, em lugares. E deixo esse canal aqui só para jogos, lives, né? Mesmo sabendo que a frequência dele não vai ser tão alta. Então, comentem aí porque eu realmente estou um pouco perdido. Pô, eu separei alguns tópicos aqui para poder não me perder. Então já vamos na agilidade, que é o seguinte, galera. Eu quero falar com vocês um pouco da minha vida estudantil, como que ela foi, desde a parte do fundamental, médio, fazer ENEM e faculdade. E é um pouco complexa, não é fácil falar um pouco dessa parte estudantil, porque eu tive muitos problemas na sequência na minha vida acadêmica, desde a creche, fundamental. Então, assim, eu repeti umas 3 vezes por falta. Exatamente. Eu ia para a escola, fazia lá a prova do Saresp, fazia as provas e eu era sempre muito bem nas provas. Aprendi a ler e escrever em casa. Os professores até não entendiam direito, mas por quê? Eu tive alguns problemas que me fizeram optar por não ir à escola. Mas eu estudava em casa. Minha mãe comprava aqueles cadernos de caligrafia para eu aprender a escrever, ter a letra lá de mão. E isso me ajudou muito. Então eu sempre lia livros em casa. Então assim, Turma da Mônica, eu gostava muito de ler aqueles gibis. Então, e minha mãe falava para mim, Natan, isso aí lá na frente vai te cobrar. E eu falava, eu sei, mãe, eu sei, mas foi por uma boa causa. Se fosse para fazer tudo que eu fiz nessa parte, talvez eu faria assim, melhor, mas não mudaria nada, sabe? Porque assim, o tempo que eu não fui pra escola, eu passei com minha mãe. E infelizmente ela não tá mais aqui. E eu queria muito, sabe, poder mostrar pra ela tudo que eu conquistei, tudo que eu vou conquistar, mas eu tenho certeza que ela estaria orgulhosa de mim, tá? Assim, minha mãe, eu vi minha mãe praticamente com depressão a minha vida toda. Então, eu tinha muito medo de deixar ela sozinha. Então, eu preferia estar ali com ela, cuidando dela, do que indo para a escola. E quando ela estava um pouco melhor, eu ia. Mas, isso é papo para outro vídeo. Vamos lá, que isso não é o intuito do vídeo, tá? Então, assim, eu parei de estudar na 7ª série, indo para a 8ª. E aí, mencionar aqui minha tia, que foi muito importante nessa questão. A minha tia Ivone, um beijo, tia. Em 2022, acho que na verdade, 2022, quando estava acabando a pandemia, ou finalzinho de 21, eu não lembro agora, ela me incentivou a me rematricular no EJA, Ensino de Jovens e Adultos, na verdade. E assim, pra vocês terem uma ideia, eu tinha tanto trauma da escola, que quando eu passava perto da escola, eu já ficava com o coração, sabe, da escola que eu estudei, o coração já apertava. E quando eu fui lá pra fazer a matrícula comigo, eu fiquei assim, meio trêmulo, sabe? E aí eu tive que ir nas outras escolas pegar o histórico escolar, e nossa, foi ó... Quem tem um trauma de alguma coisa vai saber o que é isso. Hoje em dia, graças a Deus, já superei, tá tudo certo. E aí eu tinha aulas até remotas, eu ia 2 vezes na semana para a escola, as outras 2 eu ficava, as outras 3 eu ficava em casa fazendo remotamente. Parecia até que só eu fazia as aulas, porque os outros alunos nem apareciam lá no grupo. Mas enfim. E foram anos muito bons, eu acho que eu passei 1 ano e meio numa escola para terminar um fundamental, ou foi 1 ano, na verdade foi 1 ano. Foi muito bom, conheci ótimos professores e
foi a primeira vez que eu vi a equação do primeiro grau e eu aprendi ela na mesma aula, porque eu tinha uma professora excelente de matemática. E assim, eu me dava tão bem na matemática que muitas vezes eu estava ajudando alguns colegas meus, porque como eu estudava no EJA, tinha muitas pessoas bem mais velhas que estudavam comigo, então eu auxiliava eles ali, nossa, era muito bacana. E aí terminei o ensino fundamental e fui pro ensino médio. E aí, galera, complicou um pouquinho. Por quê? A minha sala foi praticamente a mesma. Isso foi um ponto muito positivo, porque eu já conhecia as pessoas que estudaram comigo. E galera, estudar com pessoas mais velhas foi uma das melhores experiências da minha vida. Porque não é só você estudar com pessoas mais velhas, são pessoas mais experientes, que me ensinaram muita coisa. Eu não estou dizendo de matemática, português, não, estou falando em questão de vida. Elas me ensinaram muito a questão de ver as coisas, de sabe, foi um conhecimento que me ajudou muito e me ajuda até hoje. Só que qual foi o problema? O método de ensino mudou. Teve lá uma reforma do MEC e começou itinerários. O que é um itinerário? Eles pegavam, por exemplo, biologia. Posso falar, dividiam ela em partes, em matérias. Então, assim, ficou muito confuso. Tinha aula que a gente não sabia o que era, o professor não sabia direito que aula que era. E o que aconteceu? Tirou um pouco de matemática e português da grade. Então a gente tinha menos aulas de matemática, menos de português e mais essas aulas que muitas vezes não eram um conteúdo interessante. Então assim, isso prejudicou muito. E no EJA você não tem muito tempo para poder se aprofundar nos assuntos. Então assim, galera, teve muita coisa de matemática que as pessoas, os jovens aprendem no ensino médio que eu nem sequer vi. Assim, tive que aprender com vídeo no YouTube, tive que me esforçar e correr atrás para poder aprender aquilo. Eu via muito superficialmente. Eu tive um professor onde eu conseguia conversar com ele e falar um pouco mais além, matérias que não estava previsto para ele passar, a gente conversava um pouco, porque eu sabia que aquilo ia fazer falta. Terminei o ensino médio de uma maneira muito assim, que me frustrou um pouco na questão de aprendizagem, de conteúdo. Eu senti que, cara, eu sei que só 6 meses por ano, mas, cara, eu queria ter tido mais aquilo. Infelizmente não teve como. E aí eu fui para a faculdade. E o próximo tópico é como eu consegui a bolsa de estudos, tá? Se você não sabe, eu consegui uma bolsa de 100% na faculdade de engenharia civil. O que isso significa? Que eu não pago nada para fazer a faculdade. Isso é uma baita oportunidade que nem todo mundo tem, infelizmente. Então, por ser uma bolsa, eu tenho que estar mais motivado ainda, entendeu? É um gás a mais. E assim, galera, eu quero aqui deixar minha gratidão e meu amor, porque Deus colocou na minha vida uma mulher incrível, que é minha namorada, a Marina. E ela me incentivou muito a estudar, ela me incentivou a fazer o Enem, que eu nunca tinha feito, tinha um medo, porque todo mundo falava do Enem, Enem. E aí eu fiz, porque ela me incentivou. E assim, galera, ela se inscreveu no Enem, mesmo não precisando, se inscreveu, que era para poder a gente estar junto naquilo, estar conversando sobre o Enem, se preparando, fomos fazer a prova. E assim, a prova não é tão difícil, as duas provas, sabe? Você estudando, se preparando, você consegue tirar uma boa nota ali. Assim, a minha não foi uma nota excelente, foi ali uma nota ok, uma nota legal, que eu pensei que eu ia tirar bem menos. Mas eu acredito que o Enem, ele é mais cansativo do que difícil. Bom, eu tirei uma nota bacana e aí ela me ajudou a eu me inscrever no ProUni, que é um programa do governo para você tentar uma bolsa, uma faculdade. E aí você tem uma porcentagem, né? E eu tirei 100%. E aí você tem alguns requisitos, renda, histórico escolar, sabe? Tem vários requisitos ali. Se você pesquisar, você vai ver. Eu até incentivo você que é jovem, faça o Enem. E se inscreva no ProUni para você tentar uma bolsa de faculdade que pode mudar a sua vida. Quem sabe você não consegue uma oportunidade dessa que eu tive. Porque assim, chegou um tempo da minha vida que eu nem pensava mais fazer a faculdade. Para mim era totalmente longe, que eu nunca ia conseguir, que era só trabalhar mesmo. Mas não, consegui, cara. Quando eu entrei assim, que deu certo, eu falei, cara, que loucura. Mas enfim, antes de entrar de fato na faculdade, eu passei uma dor de cabeça muito grande, eu quase perdi a bolsa. Por quê, galera? Você tem que entregar uma série de documentos, tá? Se eu não me engano, são uns 8. E eu tinha problema, que é comprovante de residência. Parece coisa fácil, né? Só que assim, eu não tinha conta de água, conta de luz. E tem coisa que tá no nome da minha mãe, entendeu? Então, assim,
Nossa, muito complicado, galera. E aí eu só tinha a fatura do cartão de crédito. Só que eles falaram só, a chance de não aceitar é muito grande. E eu tinha assim uma semana para conseguir o comprovante de residência. E galera, foi uma dor de cabeça, foi uma questão desgastante psicologicamente. Eu fui na faculdade umas 5 vezes tentar resolver e tudo que eu tentava não estava dando certo. Conta da internet não estava no meu nome. E aí eu falei, não, já vou passar por meu nome, só que só ia ficar pronto, assim, só ia vir uma fatura para mim no outro mês, já ia estourar o limite. Eu falei, cara, não é possível que eu vou perder uma bolsa porque eu não consigo um comprovante. E aí conversei lá com o pessoal, o cara falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos enviar o cartão de crédito mesmo, tá? A chance deles reprovarem é 99%. Mas se eles reprovarem, eles vão te dar um período para você enviar um novo documento. E até lá, talvez você consiga. Eu falei, não, vai ser isso mesmo, era a última chance, a última cartada que eu tinha. E aí eu enviei. E para surpresa de todo mundo, eles aceitaram a fatura do cartão de crédito. Só que assim, eu já troquei pro meu nome, já tenho um comprovante. Só que por esse transtorno todo, e por ter sido chamado na segunda chamada, porque eu não fui na primeira, tá? Quando você faz o Enem, usa sua nota, você coloca lá seu nome no ProUni e eles fazem uma seleção. E aí, por exemplo, você até pensa assim, cara, mas o que eu vou cursar? O que eu vou fazer? Galera, é bem pessoal, tá? É bem pessoal. Mas assim, você tem lá as opções de curso. Eu escolhi a engenharia civil, já vou falar o porquê que eu escolhi. E tinham, se eu não me engano, 8 vagas apenas. E na primeira chamada eu fiquei em 12º, se eu não me engano. Então eu fiquei fora daquela lista. Só que assim, se sai uma pessoa, ela desiste daquela lista, abre uma vaga. Então assim, não, se eu não me engano foram 10 vagas, eu tava em 12º. Aí eram duas pessoas que tinham que sair da lista para eu entrar. E aí, esperar a segunda chamada. E a Marina me falou assim, ó, a chance de você estar dentro é muito grande, porque tem pessoas que passam em outra faculdade, escolhem outra faculdade, tem pessoas que são de outra cidade. Então, assim, tenha fé. Falei, não, tudo bem. E aí saiu a segunda lista e eu tava dentro. Tipo assim, acho que foram 5 pessoas que saíram da lista e eu entrei. E foi um momento, assim, de alegria, de puro êxtase impressionante na minha vida. Eu falei, cara, surreal o que eu tô sentindo agora. E assim, fizeram uma surpresa muito linda pra mim. Vou até tentar deixar imagens aqui, tá? Cara, foi muito legal, foi uma sensação muito boa que eu nunca pensei em passar na minha vida. Eu já pensei que estava distante, mas deu certo. E o porquê eu escolhi engenharia civil? Galera, essa é uma pergunta muito específica porque só você sabe o que você quer fazer da sua vida, qual o curso que vai se encaixar melhor na sua vida. E só que eu sei que você vai falar, bom, eu não sei, não. E calma, eu sei, porque era justamente o que eu pensava. Eu falava, cara, eu não sei o que eu faria de faculdade, o que eu vou cursar, eu não faço ideia. Até antes de conseguir a bolsa, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Pensava, vou fazer isso. Não, mas eu acho que vou fazer isso. Ah, mas eu acho que eu não consigo, vou tentar isso. E ainda não tinha algo claro. Mas quando você vê a lista de cursos, você começa a ver o que se encaixa melhor. Para você ter uma ideia, eu cogitei fazer letras, que não tem nada a ver com engenharia civil. Cogitei fazer administração, aí começou a aparecer economia, engenharia elétrica, só que engenharia elétrica estava bem concorrida, eu sabia que eu não ia conseguir uma bolsa. Eu falei, cara, eu vou tentar em algo que seja mais viável. Engenharia civil estava mais viável. Eu falei, cara, é um curso bom, um curso que eu vou me encaixar e que não tá tão difícil assim. Tava difícil, mas não tava tão impossível como a medicina da vida, né? E assim, para fazer engenharia civil, você precisa ser bom em matemática, em cálculo, cara, você só vai ver isso e você tem que ser muito bom.
Não, não é assim. Você não precisa ser o gênio da matemática. É claro que você ser bom de matemática vai te ajudar. Você vai ver muita matemática, muito cálculo, fórmula, mas não é só isso. A engenharia não é só isso. Tem a parte de sustentabilidade, tem a parte prática, tem muita coisa que eu ainda vou aprender, inclusive, que eu nem vi, porque eu estou no primeiro semestre. E passou tanto tempo de vídeo, eu nem falei como foi minha experiência na faculdade em si, mas eu já vou falar, tá? Deixa eu só terminar de explicar o porquê que eu escolhi. Então, assim, quando você começa a ver as características do curso e a sua vida em si, você começa a linkar. Porque eu sempre fui um cara que gostei de ferramentas, gostei de construção, de estruturas, de toda essa questão. Comecei a gostar mais da parte logística também, que é a parte em que eu atuo profissionalmente. Não especificamente na logística, mas na parte de estoque, mas envolve isso sim. Então, assim, galera, é claro que o engenheiro em si não vai ser tipo o pedreiro ali, claro, e nada contra o pedreiro, mas eu não quero ser o tipo de engenheiro que fica só no escritório fazendo projeto, cálculos, não, eu quero estar ali vivendo a obra, com a mão na massa mesmo, sabe? Eu quero presenciar, eu quero respirar aquilo. Por quê? Como que eu enxergo a minha vida quando eu tiver minha casa? Eu vou ser o cara que, se precisar fazer uma construção, eu vou estar junto. Eu tenho uma parafusadeira, eu gosto de sair por aí tentando arrumar algumas coisas, gosto da parte de ferramenta, chave de fenda, furadeira, essas coisas eu gosto muito. E tô sempre me aprofundando a gostar mais, sabe? Essa parte de alvenaria, marceneiro, nossa, eu gosto muito dessa parte. Quero aprender, inclusive, sobre isso. Parte elétrica. Então eu sei que na engenharia civil eu vou ter essa parte também mais prática. Então, assim, tô muito ansioso, inclusive, para isso, sabe? Então foi isso, falou, cara, eu quero fazer isso, porque engenharia civil vai da parte de sustentabilidade, parte de estrutura, cálculo, logística, o transporte, normas, tem muita coisa na parte da engenharia, muitas vertentes que você pode seguir. Isso aí me deixou bem assim, animado, sabe? E eu sei que tem muita coisa que eu ainda vou descobrir. E como é que tá sendo o meu primeiro semestre? Eu comecei tarde por conta de todos os problemas que eu tive na parte da matrícula, né, de documentação. Eu comecei com 2 meses de atraso, então assim, eu cheguei e a professora estava dando umas aulas que eu ainda não estava acompanhando, porque lembra que eu falei que o meu ensino, ele não foi totalmente, assim, certinho, né, foi muito superficial. Teve coisa que a professora estava falando que eu nunca tinha estudado, nem sabia o que era. Então, assim, foi muito mais complicado, porque quando você chega na faculdade, eu vi isso pelos alunos que tem lá. Muitos vêm de escola privada, sabe? Então tem um ensino melhor. Então a professora já pensa ali que você já sabe do que ela está falando, e eu não sabia. Então, eu sei que eu vou ter que correr mais, vou ter que me esforçar mais, ter mais foco para poder acompanhar, e não só isso, eu não quero só acompanhar, eu quero estar à frente. Então, é muita questão de disciplina e foco, que eu sei que eu vou precisar ter. E, assim, eu ainda não fiz muitos amigos na faculdade, fiz uns dois, assim, colegas que eu não tenho tanto contato, mas a faculdade, ela é grande, mas não tanto, assim, então eu ainda não me enturmei, sabe? Eu vou ver agora nesse próximo semestre como é que vai ser, mas, assim, as aulas eu gostei de algumas, outras eu achei mais paradas, mas aí é questão de percepção. Acredito que no próximo semestre, se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo falando sobre isso, mas a experiência está sendo positiva até agora. Eu estou bem animado, sabe, com o que tem para vir. Eu sei que tem muita questão de física, mas eu estou muito animado, estou muito feliz com esse momento da minha vida. E são 5 anos, sabe? A gente fala, nossa, cara, 5 anos, mas ó, passa rápido, passa rápido. Então, assim, se você tiver a oportunidade de buscar um ensino, de buscar estudar, não perca tempo, sabe? Uma coisa é você esperar 5 anos para você se formar. E outra coisa é você esperar 5 anos para começar. Ou pior, nunca começar. Então, quanto mais cedo você começa algo, mais cedo você termina e colhe os frutos daquilo. Então, minha dica para você que é mais novo, pretende fazer uma faculdade, faz uma faculdade, faz um curso aí de idioma, um curso de programação, busque sabedoria, não fique muito ali em rede social, com, sabe, coisas que não vão agregar à sua mente. Busque coisas que vão te auxiliar no seu conhecimento, tá? Esse é o meu recado final para vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, que ficou mais longo, mas foi uma conversa legal. Nos vemos no próximo vídeo.